Oi pessoal, aqui é a Sandra Rosa Madalena do Sidney Magal. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai contar como foi o Koala Festival 2024, edição que comemora os 10 anos desse festival que celebra a música brasileira aqui em São Paulo. Certo, meus amigos koalers? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra? Você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e também no Threads. E agora a gente também tá lá pelo Blue Sky. É só você procurar podcastvfsm.bsk, toda aquela coisa do Blue Sky, que a gente tem novidades por lá também. Além disso, você deve avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. Isso ajuda bastante o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Ajude também compartilhando esse podcast para que ele chegue em outros ouvintes. Gostou desse episódio? Então compartilha ele no Instagram, compartilha ele com os seus amigos. Além disso, você pode apoiar a gente em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode assistir as gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Hoje estamos cheios aqui, ó. Fabrício Neri, Cauê, Thiago Rocha, Luiz Ricardo Melo, Jefferson Kozinieski, Júlia Paterniani, Vinícius Correia, Gabriel Benevides, que esteve com a gente no Koala Festival, e Beatruzes, que também esteve com a gente no Koala Festival e curtiu o show do Paralamas ali. Ficamos dançando felizes da vida com esse trio maravilhoso ali. Muito obrigado por apoiar a gente. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Koala Festival 2024, evento que aconteceu no Memorial da América Latina, aqui na região da Barra Funda, em São Paulo. 3 dias de show, 10 anos desse evento que celebra a música brasileira e que acabou se transformando meio que um modelo de festival para diversos outros eventos que surgiram ao longo dos últimos anos focados na música brasileira. Então, todo o estado agora tem praticamente um festival que é quase um clone do Koala. Mas eu quero começar perguntando, de maneira geral, o que vocês acharam dessa edição do Koala Festival. Vou começar pelo Renan Guerra, que é um eterno apaixonado pelo festival, já foi em várias edições. O que você achou da edição desse ano? Bateu, não bateu? Como que foi? Foi uma experiência agridoce. Eu acho que por ser uma edição de 10 anos, a gente se esperam algumas coisas. O festival construiu uma imagem que, como você falou, é uma imagem que está relacionada a esse histórico de que outros festivais se miram no Koala para utilizar ele como um ponto de referência. Acho que isso é uma coisa que a gente já viu acontecer. A gente sabe o quanto o Koala funciona meio como esse guia para os outros festivais. Sim. O Koala se mostrou sempre muito à frente, muito novo em todas as coisas. E essa edição de 10 anos deu a sensação, na verdade, como se não fosse uma edição necessariamente especial, assim. É como se eu não estivesse vendo nada necessariamente novo, sabe? Faltava aquele acontecimento que existe no Koala de que coisas acontecem e você fica assim, nossa, o que os outros festivais vão querer fazer agora que o Koala fez isso? Mas esse ano eu senti falta disso, sabe? E também eu senti uma sensação diferente de, sei lá, por exemplo, grande parte das pessoas que eu encontrava no Koala, que eram aquelas pessoas que eu via todo ano no Koala, que eu sabia que eu ia encontrar, elas não estavam no Koala. E, tipo, algumas dessas pessoas eu vi, sei lá, um dia e eu perguntava, você vem nos outros? Aí a pessoa falava, não, porque esse ano não me interessou, ou eu não fiquei tão animado com esse ano, sabe? Foi o ano que eu menos encontrei amigos, o que eu também achei estranho, assim. Então isso foi um pouco diferente, assim. Mas eu acho que tem outras coisas que a gente pode pensar de maneira mais específica, mas a gente pode falar mais pra frente. Boa. E você, Nick Silva, que também é um frequentador de tempos antigos do Koala, voltou ano passado também. O que você achou dessa edição de 2024? Eu acho que eu tô com o Renan, assim. Eu sinto que nas outras edições eu encontrei mais gente, assim, circulando por lá. Mais gente do nosso rolê, assim, né? Próprios madrinhos, assim. Acho que ano passado tinha muito mais gente, encontrou muito mais gente lá. E isso foi um ponto, assim, de pensar que... Eu não sei, assim, eu acho que o line-up não encantou tanta gente. Fora isso, eu acho que coisas aconteceram que não estavam, né, nas mãos do Koala. Uma delas foi o clima. A sexta-feira tava um dia meio esquisito, meio frio num frio. Aí, sei lá, sábado e domingo fez um calor infernal e a cidade já tava com o ar podre. E assim, obviamente a gente se desgasta muito
correndo de um lado pro outro lá no memorial. Então, mas eu acho de clima, por mais que a gente saiba que não é uma coisa que depende deles, mas eu acho que é uma questão essencial de no futuro se repensar. A gente já falou isso aqui em outros festivais, e eu acho que no Memorial isso se torna ainda mais gritante, de que não faz sentido começar um festival antes do meio-dia, no sol que se faz em São Paulo, considerando que o Memorial é só concreto. Tipo assim, a gente chega cedo ainda a gente tem muito respeito pelos artistas que tocam cedo, a gente se interessa por eles e tem vontade de ver, e a gente tá cobrindo o festival. Mas é tipo assim, só o público realmente guerreiro que chega cedo. E quando a gente chega cedo, no final do dia, isso que o Nick falou, a gente tá muito desgastado, assim. Quando chega na última atração, a gente tá realmente com o corpo cansado pela própria experiência de ficar ali no sol, que é difícil. Isso é uma questão que, o mundo tá se explodindo, gente. A gente vai ter que pensar nisso nos próximos anos, não adianta. Boa, posso emendar a partir daí pra dar as minhas percepções? Eu acho que esse foi o ponto que mais me pegou na edição desse ano, assim. Como o Renan falou, a gente vai pra trabalhar, então a gente chega cedo, nos primeiros horários ali. Eu moro do lado ali, então pra mim foi maravilhoso poder ir e voltar a pé nos 3 dias do evento, mas é bem triste, na verdade, você chegar lá e ver que as únicas pessoas que são ali são você e mais outros 4 jornalistas e os amigos do DJ ou da banda que tá tocando ali no palco. Dá uma sensação ruim, assim, é um artista meio que se apresentando pra ninguém. Eu não vejo problema nenhum de começar mais tarde, de começar às 14, começar às 15 horas, pra ter de fato um pouco mais de público ali, ou um mínimo de público que dê uma valorização pra esse artista, assim. E porque são artistas muito bons em horários, assim, muito ingratos, assim. Eu entendo que eu não espero ver, por exemplo, uma artista como uma Bebé, a essa altura da vida dela, como uma headliner ainda, mas eu acho que ela merecia, por exemplo, ter um pouco mais de gente. Pouquíssima gente. É muito triste ver esse pouco público ali. E dá pra começar mais tarde. Na sexta começou mais tarde, que era a sexta tem a dificuldade ali de ser um dia útil ainda, mas já começou mais tarde, era 2h30. Foi muito mais confortável de chegar pro primeiro show. Eu tive dificuldade de ter a questão do acesso à água, que alguns outros festivais já estão colocando água ali gratuita pra galera que chega cedo. Palco, assim, na frente do palco. É maravilhoso. E no Koala eu percebi que não tinha. Tinha um posto de distribuição de gratuito de água e de chá. Era só de um lado, mas era do outro lado, então você tinha que atravessar meio que ali a pista, o que é muito ingrato nesse calor, assim, como porque a gente atravessar falou. A pista é difícil. E assim, maldito Oscar Niemeyer, que nunca pensou em colocar uma árvore nisso, e agora esse lugar tá tombado e não podem plantar nada ali. Mas de fato, assim, pensar em áreas um pouco cobertas lá pra trás, eu acho que não tem problema nenhum, assim, não vai afetar em nada a estrutura do palco, uma tendinha ali, eu acho que já garantiria um pouco de respiro, ou de fato, começar um pouco mais tarde ali, até porque começa a encher mesmo, as pessoas começam a chegar a partir das 14h30, 13 horas ali, né? Mas eu acho que eu partilho do mesmo sentimento de vocês. Foi agridoce, assim, porque vi coisas muito boas, mas vi coisas, assim, muito ruins de artistas que eu não esperava ver uma apresentação tão ruim. Sim. E eu acho que a gente pode comentar isso descendo, assim, por dias. Vamos lá, gente? Bora. Vamos. Primeiro dia, na sexta-feira, Renan Guerra, você já chegou cedinho aí. Eu cheguei e é isso que a gente já falou. A gente chega cedo e muitas pessoas perdem. E, curiosamente, todas as pessoas que viram este show, o primeiro show, que foi o da Silvia Machete, falou muito bem desse show. Muitas das pessoas que chegaram se surpreenderam com esse show. Como eu falei, era um pouco mais tarde, então era 2h30. Tinham, obviamente, algumas pessoas que já chegaram, aproveitaram, que tiraram, sei lá, provavelmente o dia de folga e já chegaram pra ver esse show. Era um dia que não tava tanto sol, então tava menos desértico do que no sábado e no domingo. Ela apresentou o novo trabalho dela, o Honda. É todo um trabalho em inglês, mas é muito interessante como ela tem uma presença de palco, uma leveza de saber brincar com o público, de chamar o público, de conquistar as pessoas pra perto, que isso ficou muito claro, assim. Então ela aproveitou muito desse jogo de cintura que ela tem pra fazer um grande show, assim. Então eu gostei muito dessa abertura com a Silvia Machete. Eu fiquei bem impressionado nesse show, assim, porque eu conhecia pouco dela, eu basicamente só ouvi o último disco. E foi uma apresentação muito foda, assim, ela canta pra caralho. E aí no final ainda teve o rolê dela fazendo o bambolê. Acendeu o cigarro com o rolando bambolê, um cigarro, acendendo e tal, e fazendo a banda era incrível dela. É muito legal, assim, tipo, é um último momento, assim, muito divertido, uma boa despedida desse show.
Seguindo aqui, a gente teve Boca Livre, que eu sei que vocês dois não embarcaram, mas eu cheguei bem na hora desse show. Eu adorei os vozinhos ali cantando clássicos da MPB show. com harmonias de vozes. Achei fofíssimo, gente. Eu sei que vocês não curtiram, mas eu me diverti. É que pra mim existe… Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui nos 3 dias. Existe um descompasso de algumas coisas. Tipo, é isso que eu falei. A gente fica ali muitas horas. Tem determinados shows que não funcionam pra essa estrutura de tipo um palco gigantesco. Eles são um grupo vocal. Eles têm tipo um cuidado sonoro, uma coisa, uma delicadeza, mil detalhes ali. Que tecnicamente é tudo muito lindo. Mas dava pra ver que eles mesmos estavam preocupados em, tipo, manter essa questão técnica. Só que era um show de festival, as pessoas estavam meio chegando. E aí algumas versões eram, tipo assim, bem da cafona. Tipo, eles cantando Tim Bernardes ou Los Hermanos não vai pra mim nem um pouco. Quando eles iam nas coisas deles, clássicas, tudo bem. Mas enfim, é um show pra mim deslocado ali. Foi meio quarta vibe, assim, pra mim. É isto. Boa. A gente teve o Forró Headlights, que é um DJ set, que foi logo depois. Eu curti, achei divertido ali a pegada forró com música eletrônica, adoro. Me lembrou um pouco as coisas do Psylo Samples, que hoje tá numa outra pegada. Mas aí a gente chega no que talvez seja o primeiro grande show desse dia, que era uma das coisas que as pessoas estavam mais esperando, que é Lenine e Marco Suzano tocando o álbum Olho de Peixe. E aí eles tocaram o disco na íntegra e o Lenine falou, olha, no show original a gente já tinha 3 outras músicas, né, que seriam do primeiro álbum, de fato, do Lenine em carreira solo, que viria só anos mais tarde. Eu confesso, gente, eu não sou escola Lenine. Eu sei que a Isadora tava lá, nossa amiga, não pôde participar hoje aqui da gravação. Ela tava no front. Ela curtiu, ela tava no front, ela tava na frentaça ali, ela adorou. Pra mim, assim, é bonito, é interessante, tem algumas das músicas que eu sei cantar ali, mas eu não embarco, não fui nessa escolinha ali de Lenine, assim. Ele que está cada dia mais parecendo uma professora de artes. Pra mim tem uma coisa meio Boca Livre, assim, tipo, tecnicamente é impecável, é muito bem cantada, é muito bem feita, é muito bem realizado tudo, mas não me pega, assim, tipo… as músicas que eu conhecia, beleza, mas o resto, assim, eu meio que fiquei, tipo, legal, tá rolando, mas pessoalmente não me dizia muito, assim. Mesma coisa pra mim, gente. Então a Isadora não está aqui, mas fica a menção de que ela adorou o show. Ela e acho gostou. que o público deles gostou muito do show. Todo mundo que foi pra ver eles. Junto, porque é um show muito bonito, no final das contas. Só que não é isso, não conversa muito com a gente, no caso aqui que estamos os 3 falando. Boa. E acho que é importante só ressaltar que a galera realmente tava curtindo muito esse show, assim, tipo… Sim. Já era, sei lá, quase o começo da noite, assim. Já era tava, escurinho, já. E, tipo, iluminação foda e tal. Tipo, muita gente cantando. Isso foi legal, assim. O comentário do Gabriel Benevides aqui, ó, ele falou: vi esse show do Olho de Peixe no Queremos esse ano, mas também não embarquei na vibe deles. E a Beatruzes comentou: é sufocante aguentar o calor naquele concreto. Queria muito ter visto o show da Tulipa, que foi no dia seguinte, mas não foi por conta do horário, foi muito cedo. Acho importante frisar que nesse primeiro dia, eles começaram com essa nova estrutura do palco que seria no Teatro Simão Bolívar. Exato. Que cada dia teria um show, né? Que a gente falou, inclusive, que aconteceu a fatalidade de no segundo dia o Arthur Verocai se machucar e não fazer esse show. Mas no primeiro dia, as pessoas que foram tiveram algumas dificuldades para retirar os ingressos. Isso gerou algum tipo de desconforto para as pessoas. E pelo que eu soube, elas pegaram algumas filas, algumas questões. Eu acho que essa estrutura do teatro é uma formatação muito boa. Eu espero que eles continuem, porque eu acho que isso faz sentido. Tinha muito público interessado nesses shows do teatro. Eles podem expandir. É isso que eu falei. Algumas coisas estavam no palco principal esse ano, como Boca Livre, por exemplo, poderiam ir pro teatro e ter um público que estaria muito mais interessado e o som deles funcionaria muito melhor naquele espaço. Podia ser um esquema meio primavera, assim, porque a entrada era complicada. Primavera do IMB, né? Porque você tinha que ficar na fila e tal, e meio que você perdia o resto do festival pra ficar na fila pra ver esse show. Se fosse igual o primeiro Primavera, que era tipo, você só entrava… Daí eu não sei também, porque é tombado e tudo mais, mas… É que eu acho que aí atrapalha um pouco da questão
do conceito ali, né? Que é pra fazer um espetáculo fechado, sem interrupção. Porque no Primavera ficava aberta a circulação e tinha um atrapalho. Eu me sentia incomodado em alguns momentos do fluxo de pessoas. Ah, mas é festival, acho que né, amigo? Você sabe que… Mas eu acho que o objetivo ali é um… concessão. Não, eu acho que a questão ali é outra proposta, Nick. Não é a mesma e aqui no sentido, nos outros dias as pessoas chegavam e eles organizaram melhor. Você chegava cedo e você já retirava seu ingresso e pronto. Você ficava livre, você não ficava preso ali. Agora, se você deixa, tipo assim, quem chegar entra, aí as pessoas vão ficar o dia inteiro na fila e vai ter tipo confusão, entendeu? Porque no Primavera era o dia inteiro, aquilo ficava aberto. Então as pessoas entravam e saíam, era outro fluxo. Exato. Aqui é só um show. Mas enfim, eu acho que o teatro é uma boa mudança que teve esse ano. E eu acho que é uma mudança que só precisa ser melhor estruturada e que pode funcionar muito bem nas próximas edições. Boa. Quero puxar aqui o que foi a grande decepção do primeiro dia pra mim. Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes foi um corta-gozo absurdo. O áudio da Adriana tava baixíssimo, tava um desequilíbrio muito grande das vozes. O Arnaldo até dava pra ouvir, mas o som tava muito ruim. Mesmo a parte dos instrumentos, às vezes não dava pra ouvir direito. E quando a gente foi pro show seguinte, que é o do Terno, que o áudio tava impecável, essa diferença ficou ainda mais brutal. Não curti a escolha do repertório. Eu sabia que eles iam embarcar numa coisa meio Patimpim ali em alguns momentos, mas já abriu com Patimpim. Eu não sei, ficou uma coisa meio desencontrada. Eu acho que esses shows que são de duplas, de artistas que se encontram, normalmente não dá muito certo, mas pra mim, assim, foi bem decepcionante, pensando no nível que são esses dois artistas, sabe? Não, e pensando que eles têm uma parceria longa, eles têm coisas juntos. Eu acho que pra mim a grande questão é que, eles nunca devem ter ido no Koala, e 2, eles não tinham alguém pra brifar eles o que era o Koala. Eles entenderam que era um festival, não sei se eles pensaram que eles estavam no Tural, não sei aonde, nesses outros festivais que eles fazem, que o público é tipo assim, a coisa mais óbvia do mundo. E o Koala não é. Isso a gente viu ano passado. Quando, por exemplo, a gente pegou artistas que são artistas de carreiras muito mais populares e elas entenderam o que era pra fazer. A Fafá de Belém chegou e disse: eu não vou cantar aqui, fazer o medley do Vermelho, porque o público não vem. Eu vou tocar uma guitarra e vou cantar as mais esquisitas aqui. Vou cantar o show da Simone, amigo, foi surreal. O da Simone foi absurdo, porque ela também entendeu a mesma coisa. Aqui eu posso ser esquisita e fazer aquilo que eu quero, e esse público vai vir comigo. E era isso que eu loucura, esperava. né? Tipo… O que eu esperava do Arnaldo Antunes e da Calcanhoto era tipo… vai vir uma coisa, poesia concreta, eles metendo parangolé no palco, alguma coisa assim. Aí eles entram cantando Adriana Partimpim. Depois eles cantam Tribalistas, que ninguém pediu mais isso. Aí depois eles cantam de novo Partimpim. Aí eles cantam tipo 2 músicas deles de verdade. Sei lá, ficou tipo assim, completamente perdido ali. E aí ficou isso. Eu tava imaginando o Arnaldo Antunes enrolando a Adriana Calcanhoto num papel, usando ela de pincel e fazendo poesia concreta numa tela em branco, sei lá, qualquer coisa. Eles fizeram o que rolou. Eles fizeram um show muito preguiçoso, assim. Então acho que isso é tipo assim, o óbvio do óbvio. E isso foi triste, porque eles estavam num horário muito privilegiado, assim, pra fazer, tipo, essa bagunça que foi meio decepcionante. E aí fechamos com o Terno, foi a última apresentação deles aqui no Brasil. Eles devem entrar em mais um período de ato aí longuíssimo. Eles seguem para uma turnê, eles vão se apresentar no Japão, vão tocar em outros lugares ainda, mas o Brasil encerra esse retorno da banda. E para mim fez um show muito bonito, assim, muito competente. Foi o mais bonito do dia, assim. Eu senti que custou um pouco a engrenar. Parecia que eles estavam meio que desencontrados, mas quando se encontraram ali no meio do show, eu acho que cresceu bastante. O que você achou, Nick Silva? No começo, assim, eu tinha, acho que teve algum problema na guitarra, alguma coisa assim com o pedal, que tava esquisito ali. Mas enfim, o som tava maravilhoso, a banda tava afinadíssima, assim, os 3 se divertindo no palco, porque tinha hora que, além dos 3, né, tinha metal, acho que não tinha cordas, né, acho que são só os metais. Não, só metal. Mas era lindíssimo, assim, tipo, a música crescia. E aí, mesmo quando esses músicos acompanhantes saíram do palco, funcionava muito bem, assim, tipo… A iluminação, a estética, tudo impecável, como sempre, né? O repertório foi muito bom, assim. Mas eu confesso que eu não consegui ir muito longe, assim. Depois desse dia de não muito calor, eu já tava bem cansado também. E teria mais 2 dias. Então, quando o Tim falou, agora eu vou cantar Eu falei, eu também vou embora para a minha casinha. E consegui ouvir mais um pouco ainda, enquanto estava
me direcionando para fora do palco ali, mas enfim, showzaço. É uma pena que, né, a banda meio que teoricamente acabou, tá no hiato aí de sei lá quanto tempo, mas... Eu queria já aproveitar também um outro ponto aqui, que é falar sobre o Clube Koala, né? Que é o braço Isso que eu ia falar a mesma eletrônico. coisa, estamos conectados. Que eu ia dizer, ano passado a gente gostou tanto, né? A gente se divertiu tanto Eu lembro, lá. é que assim, ano passado foi uma edição tão absurda que a gente assistiu o show e a gente corria pra ver quem era o DJ que tava tocando e a gente não se sentiu esgotado. Eu sinto que esse ano a gente viu menos atrações e a gente parecia que tava muito cansado porque não engrenava, assim, a gente saía de uma Sim. coisa surpreendente pra outra coisa muito surpreendente e esse ano foi totalmente flat, tanto que das vezes que eu passei na frente do clube ali, eu falei, cara, eram os sets mais genéricos possíveis, assim, uma coisa bem decepcionante mesmo. Foi uma coisa que me deixou triste, porque no ano passado a gente gostou muito. Esse ano até tinham alguns nomes que me interessavam ali perdidos, mas eles sempre batiam horários com outras coisas que estavam no palco principal. Mas é isso, eu acho que esse ano ele ficou meio, deixado de lado, assim, como uma coisa menor. Eu não sei se porque não sei o que eles tiveram de resposta no passado, não entendi um pouco. Mas esse ano eu senti que ele ficou, meio… o Clube Koala servindo apenas de trilha sonora de fundo pra quem ia na praça de alimentação, assim. O que é meio triste pro espaço, pros artistas e tal. Então é uma pena. Tanto que vocês vão ver que aqui nos próximos dias a gente também não vai comentar o Clube Koala, porque é um espaço que a gente não frequentou este ano, gente. No segundo e terceiro dia eu ainda vi ele mais cheio. Mas de fato… Parecia mais mesmo perto que era do área que de foi ano circulação, passado, assim, né? amigo. Ano passado, lembra que tava lotado na frente do palco, assim. Era meio E a gente se surreal. divertiu muito, né? Vendo, Sim. sei lá, o show do Ramemes, show da Suelen. Foi bem legal. Enfim, esse ano eu senti que não teve nada que chamou atenção, assim, né? Uhum. Chegamos no segundo dia, o sábado, dia 7 de setembro, dia da independência, e começamos um dia com um show muito bonito, mas para poucas pessoas, que foi o show da Bebé. Eu estava numa dívida com a Bebé, porque ela já tinha convidado a gente para ir pelo menos uns 2 shows que ela fez, e finalmente conseguimos assistir esse repertório do Salves, que é o novo álbum de estúdio dela. Como são canções curtinhas, ela tocou praticamente o disco inteiro, e depois tocou algumas canções do álbum seguinte. Encerrou o show com a minha música favorita do disco novo ali. Tinha a dupla de vocalistas ali acompanhando ela também, que tava espetacular. Eu amei, assim, esse começo de sabadão, amigos. Eu também gostei bastante. Você já falou tudo. Eu achei muito incrível. Eu acho que foi o primeiro show da Bebé que eu vi. Que eu já vi ela tocando, mas sei lá, de DJ. E é bem impressionante, assim, apesar de ser basicamente só ela, as cantoras de uma base eletrônica, né? É muito impressionante que ela faz. Tocou guitarra. É verdade. Mas, assim, a voz dela é uma coisa incrível. E a presença de palco também, por ela ser tão novinha e já dominar tão bem, assim, o palco é muito legal ver ao vivo, assim. Vale muito a pena. Por outro lado, um show que eu queria muito ver e que acabei bem decepcionado foi do Dadá Joãozinho. Eu acho que em parte ali foi de uma questão da escolha do repertório, eu achei que ficou uma coisa meio desencontrada, mas uma coisa que me incomodou muito e que foi uma decisão do Koala nesse ano é que algumas das atrações que eram um pouco mais compactas, eles aproveitaram meio que brechas entre um show e outro, então a produção ficava montando o palco ao fundo e isso pra mim assim me causava um desconforto muito grande de… Os dois ali, tava o Vitor Milagres junto com ele, né? Fazendo as bases, cantando algumas das canções, ele se apresentando, mas a produção ao fundo montando o palco pro show seguinte. Ficava meio bagunçado. Tava muito bagunçado, tava estranho, E o fora som que foi não tava curtíssimo, bom. né? Não durou meia hora. E aí tem uma questão do… que é o tempo do DJ Dadá set, que é 25 Joãozinho, minutos. que ele faz ele tem um som que ele é muito distorcido. Então a sensação pra gente que tava lá de fora é que tava com chiadeira, que não tava um som agradável de se ouvir. Mal dava pra ouvir a voz em alguns momentos, a voz vinha muito deformada. Eu acho que ali foi uma sucessão, assim, de erros meio absurdas, sabe? O som tava ruim, mas acho que não de propósito, assim. Sim. Sabe? Então, é que era Não foi essa estrutura. intencional. Eles geralmente usam esse espaço pra colocar o DJ.
Mas aí, nesse caso, era o Dadá Joãozinho. Isso é uma questão que é outras dessas coisas que podem ser refletidas para o futuro. E é uma coisa que, inclusive, também o Bruno Capelas comentou na matéria dele pro Screen Now. É um texto ótimo, aliás, para quem quiser ir lá ler. Ele fala um pouco sobre isso, que é essa necessidade do Koala de, tipo assim, acabou um show naquele palco grande, aí, tipo, entra o DJ ali, às vezes o DJ fica numa estrutura que é complexa, que ele não tá conseguindo lidar direito, porque tem todas essas outras questões técnicas que estão sendo resolvidas para arrumar o palco, que às vezes valeria mais a pena, tipo assim, ter um intervalo mesmo ali, não ter uma música ali, solta uma música pronta e a gente vai pro outro palco, a gente vê outra coisa, sei lá, alguma outra coisa. Pensar em outras soluções, sabe? Porque muitas vezes esses primeiros DJs que ficam ali, eles sofrem com algumas dificuldades, as pessoas também, tipo assim, elas não ligam pra eles porque tá, tipo, muito calor. É difícil pra eles tocarem porque tá calor. É complicado. Eu acho que é um espaço ali, esse entre shows também é uma questão que pode ser repensada de uma maneira mais saudável pro futuro. Mas vamos seguir aqui porque talvez seja o primeiro grande show, assim, desse sabadão, porque Tulipa Ruiz veio com tudo. Foi o primeiro show dela desde a partida do pai dela, o Luiz Chagas, que sempre foi um companheiro de banda dela em cima do palco ali. Repertório absurdo, a mulher é a maior, figurino impecável. Ela levou o Criolo num shortinho obsceno que deveria sair dali preso por atentar todos nós homossexuais e mulheres héteros ali apaixonados por esse homem. Que show bom, gente. Eu já vi muito show da Tulipa, mas assim, é sempre bom ver ela, o gogó da gata, ela entrega. Eu acho que a Tulipa tem essa perspectiva de que você nunca vai ver um show preguiçoso da Tulipa. Verdade. Esse é um diferencial muito importante. Ela tá sempre entendendo onde ela está, com quem ela tá conversando e o que ela pode fazer naquilo ali. Eu acho que a perspectiva, por exemplo, dela cantar Víbora e o vestido dela virar uma grande bandeira que as pessoas começaram a colocar sobre elas no meio do memorial, aquilo cria uma coisa imageticamente muito rica e que funciona num grande festival. É você entender o palco onde você tá e brincar com essas possibilidades que você tem. Isso é uma coisa que a Tulipa faz muito bem. Fato é, ela tem repertório pra ela também fazer o que ela quiser hoje em dia. Ela tá num ponto muito bom da carreira dela. Eu acho que é um show, assim, cada vez mais impecável. Eu acho que ela é uma das nossas grandes artistas dos anos 2000. Então acho que é sempre muito bom ver ela. Dá pra ver que o Criolo tava muito à vontade cantando com ela. Ele sentou no colo dela, foi muito divertido. No colo, esticou as perninhas. Ou queria eu ser ela, ali, pelo amor de Deus. Enfim, acho que foi um show muito, muito lindo, assim. Nossa, eu fiquei muito impressionado, assim. Fazia muito tempo que eu não via o show dela. E, enfim, é sensacional, assim. O que ela canta, o que ela faz no palco e tal. A presença de palco também é uma coisa absurda, assim. E, enfim, pra mim é o melhor show do dia, assim, facilmente. Talvez do festival, pra mim. Comentário do Gabriel Benevides, ele falou: cara, esse show da Tulipa foi absurdo, nunca tinha visto, fiquei bem impressionado. É isso aí. Encontramos outros ouvintes lá, um abraço. O Pedro estava lá Luiz também. com Z, Luiz com S, que estavam junto com a gente ali, então um abração pra eles. Amigos, João Bosco, eu já falei mal quando a gente falou do line-up do Koala. Eu já tinha visto um show dele há anos atrás, e eu falei, vou dar uma chance pro velho, afinal, grande compositor. Mas, ai, gente, pra mim... Primeiro que o som tava ruim, mal dava pra ouvir o que ele tava cantando. A voz tava muito baixa, foi a mais voz um que tava sofreu muito com a voz. baixa, tipo, eu tentava interpretar o que ele tava falando ali, mas, de novo, não me conectei de jeito nenhum com esse show. Gente, esse show me fez sentar no concreto do Memorial da América Latina. Isso prova, já diz muito sobre o show. Ele é mais um exemplo de show pra mim, que deveria estar no teatro pra quem tem interesse em ver esse show. Não é o meu caso. Não acho que o João Bosco converse ou dialogue ali com aquele público que estava ali. Entendo, porque sempre foi uma perspectiva do Koala de conectar esse público com artistas que são importantes da história da música brasileira. Mas grande parte desses artistas, eles estão interessados em se conectar com esse público. E o João Bosco não é um artista que, tipo, tem feito coisas relevantes nos últimos anos ou que se mostra aberto a coisas novas, nada disso. Então, não sei, não me vejo ele ali conectado a isso, sabe? Acho velho. Seja lá, não sei se é negativo, vocês entenderam. Tipo, uma pessoa que é uma pessoa do seu tempo, e, tipo, não conversa com um festival de música. E aí eu acho que talvez no teatro funcionasse, mas pra mim não funcionou nada. E de novo, bandona foda, tudo mais, mas não rolou, assim. E pareceu
que demorou uma eternidade, assim. Não, eu e o fui, público encontrei tava, gente, tipo, todo mundo conversei com desconectado. gente. Sei lá, fiz 1000 coisas nesse, sei lá, 1 hora de apresentação e pareceu que durou 70, assim. Então, enfim. Quero elogiar aqui a discotecagem do Veraneio, que a gente ficou muito surpreso que era pai e filho ali discotecando. Nossa, sim. Primeiro que o pai era tão novo quanto o filho, foi uma coisa meio surreal. E eles já começaram descendo o Xadê ali, foi um set delicioso de soul, de funk, de R&B, lindaço, assim. E bem conectado com o que viria a seguir, né? Eu acho que Exato. fez um esquenta bom, que é isso que a gente falou. Às vezes tem uma desconexão, que é, por exemplo, tem um DJ set super legal, aí entra o show do João Bosco e a sua vida caiu. E aí tem esse caso, que é um DJ set foda pra esquentar pra um show que tem a ver com aquele DJ set anterior, né? Acho que isso também é interessante. E aí vamos lá, porque quando a gente gravou o programa fazendo a cobertura do line-up, a gente ficou com medo absurdo desse show, que é Sandra de Sá, Hildon e Tássia Reis. E foi surpreendentemente absurdamente bom. A Tássia Reis já chegou falando assim, olha, eu vou ser a liga entre esses dois artistas. E ela mostrou que era liga de fato, ela botou o clima lá em cima. Incrível. Chegou o Hildon emendou uma sequência. Diferente do João Bosco, ele falou assim, eu vou tocar os hits, vou pegar vocês pelos hits e vou caprichar aqui. E o velhinho tava animado ali. E depois veio o Sandra de Sá, malucaça, porém minimamente conectada com a realidade ali. E depois os três se encontram de novo e as coisas fluíram maravilhosamente bem ali, né? Minha única reclamação é que o Hildon às vezes esquecia de cantar no microfone. Aí parecia que o som tava baixo, mas ele só não tava cantando no microfone. Ele é mesmo. um senhor, aí é pro público cantar junto. Mas acho que foi o mais interessante, que trouxe esse clima de festa, de baile pro festival. Que eu acho que esse também é um ponto desse ano, dessas coisas que a gente reclamou, que muitas vezes tinham momentos que dava aquela baixada de clima. E tipo assim, o Memorial da América Latina não é um espaço acolhedor pra, sei lá, você ver um show que você possa sentar no chão, como seria num parque, por exemplo. Então é difícil quando um show é mais fechado. Agora, se você pode se movimentar, a coisa fica melhor. E nesse show, tipo, as pessoas fizeram passinho, as pessoas dançavam, as pessoas estavam muito animadas. Acho que isso cria um clima que é outro, assim. E eu acho que tem a questão de que eles realmente… como a gente falou em alguns encontros do ano passado, nesse caso aqui, os três se comunicaram e criaram uma simbiose interessante para ter uma narrativa no show. Não era tipo assim, uma coisa jogada, tipo, eu ensaio a minha parte e depois cada um ensaia a sua parte e a gente vê na frente da professora. Não era isso, era tipo assim, eles estavam bem alinhados e tinha um diálogo entre eles. Acho que isso é muito legal. Ele assim. tinha uma abordagem meio progressiva, assim, também, né? De, tipo, ele chega com a taça que já joga o clima lá em cima, o Hildon dá uma baixada, mas ele contém ali, mantém seguro, vem a Sandra de novo e os três se encontram, então a coisa vai lá em cima, termina muito no ápice ali. A galera tava dançando muito, batendo muita palma, cantando junto, acho que foi um clima bom, assim, né? Sim, total. Também quero elogiar a discotecagem das meninas do Amado Peace, chiquérrimas, com um DJ set maravilhoso, uma seleção maravilhosa das canções, uma vibe meio lesbian chic, sapacacha do Agreste ali, preciosíssimas. E aí veio o show do dia pra mim ali, que é Paralamas do Sucesso. Não tem erro, é o mesmo repertório que eles tinham apresentado no Lollapalooza há uns 2 anos, quando a gente viu lá. Foi maravilhoso, é hit atrás de hit. Tinha muita família cantando as músicas juntos, o público cantando todo mundo junto ali. O Herbert se repete o tempo todo, fazendo as mesmas piadas que ele faz o tempo todo. Mas é muito divertido, é um clima alto astral, assim. E deu uma nova carga de energia ali pra essa noite de sabadão. O que você achou, Nick Silva? Foi a primeira vez que você viu Paralamas? Foi a primeira vez. Eu tenho uma reclamação também, que foi muito curto esse show, porque foi muito bom, assim. Daria pra ver, sei lá, mais 1 hora de show tranquilamente. E é isso, assim, tipo, é hit atrás de hit. Eu que não sou um profundo conhecedor da banda, eu sabia cantar todas, assim. Então, é uma coisa meio surreal, assim. E, não sei, a interação deles no palco é muito foda, assim. E por mais que o Herbert já esteja, tipo, tiozinho repetindo as piadas, mesmo assim, elas funcionam, sabe? Tipo, é engraçadinho ver ele fazendo isso, assim. E tava lotado, enfim, que eu lembro que a gente tava bem pra frente, e aí a gente falou, não, vamos ter que ir mais pra trás, e vamos mais pra trás, e vamos mais pra trás, porque já tava bem cheio nesse horário, né? E nesse não teve problema de som, foi assim, maravilhoso esse show. Muito bom.
O Paralamas é 100% play safe, assim, porque, tipo, tem nada de novo, não é, tipo, não vai reinventar a roda, mas é um show muito foda, assim, e que conecta as pessoas de diferentes formas. Então, acho que é sempre um acerto e é sempre muito bom ver o Herbert feliz no palco. Acho que isso sempre me emociona. Ele tava tão felizinho, ele fica feliz. Sorrindo de ver as pessoas felizes. Então, acho que isso é o mais emocionante, é pra isso que a gente vai em festival, assim, pra gente poder cantar junto com as pessoas e ver elas felizes também. Então acho que foi um show muito bonito. Só um adendo aqui, o Barone tocando bateria, puta que pariu. Não, é um negócio... Os três. Não, é que assim, ele fazendo uns pedal duplo de metal maluco, assim, tipo, uma música de pop rock, assim, é muito bom. Comentário da Beatruzes, aqui a maior fã viva de Paralamas no Brasil, ela falou: eu tava pedindo Paralamas nos comentários do Koala desde o ano passado e finalmente chamaram. Como fã, fiquei muito feliz de vê-los sendo prestigiados e reconhecidos no festival do tamanho e qualidade que eles merecem. Golaço do Koala, Brasilzil. E o Gabriel Benevides falou assim: não existe show ruim do Paralamas, é hit atrás de hit, os coroas entregam demais. E aí, na sequência, mais um DJ set delicioso do D-Caps, que não tem erro, é sempre aquele acertaço ali. Então, já seguiu na pegada empolgada do Paralamas. E o sábado encerra com um show do Lulu Santos. Eu achei que ele começou meio contido, foi esquentando, mas assim como o Paralamas, é aquela coisa, ele tem tipo um arsenal de canções pop maravilhosas. Eu não sei, ele foi o único que usou um cenário diferente, eu não lembro dos outros se tinha um cenário, porque o dele tinha um cenário diferente ali no fundo, né? Ele trouxe algumas coisas extras, porque ele era o headliner, né? Eu acho que eles podem mexer mais coisas. Mas o Lu Santos é de novo play safe, assim, tipo, não tem necessariamente nada novo e que traga uma coisa super diferente. É o mesmo show que ele já vem fazendo várias vezes, mas é bom ver ele de novo bem de saúde. Esse ano ele cancelou alguns shows porque ele tava com problemas. Então, fico feliz de ver ele no palco, tocando. É sempre um show muito bonito, gente, porque é isso. Ele tem uma coisa de... tá na narrativa do ouvinte brasileiro, assim. Você pode não ser fã do Lulu Santos, mas você sabe cantar várias coisas. E acho que essa experiência de você cantar o Lulu Santos de forma coletiva é sempre muito bonito. Sim. Eu não consegui ficar até o final do show porque já estava esgotado nesse dia, mas ainda assim foi muito bonito. Eu também, no meio pro final, eu fui pra casa. E aí, esse ano, o Koala teve uma diferencial que ele teve transmissão pelo Disney Plus. E eu cheguei em casa, fui preparar uma jantinha, que eu tava cansado, esgotado, e botei no Disney Plus pra assistir o resto do show, final do show. E uma puta transmissão, muito bem filmado, equipe de filmagem, assim, surreal. Até no dia seguinte, domingo, eu também consegui as primeiras atrações, como ainda tava muito quente, eu assisti de casa, depois eu fui pro Memorial. Mas, assim, parabenzaço pra equipe que realizou essa transmissão, porque tava muito bem filmado, umas tomadas aéreas absurdas, assim. Nossa, então, parabéns, assim, que se repita no que vem também. Sim. E aí, só pra completar aqui, lembrando que no sábado também deveria rolar um show do Arthur Verocai com a orquestra dele ali. E infelizmente o nosso vozinho acabou caindo no ensaio. E eu lembro que quando eu cheguei ali pela 1h pouco pra ver a Bebé, já tava uma fila gigantesca de pessoas ali em volta pra conseguir o ingresso. Então, uma pena pro público que foi em peso, assim, pra ver esse show e não conseguiu, né? Domingo, meus amigos, abrimos com Mariana Aidar e Mestrinho, Renan Guerra. Esse foi o dia que me surpreendeu, gente, porque ela entrava 10:01 da tarde. Foi o show que começou mais cedo dos 3 dias. Domingo era o dia mais quente de todos, o mais infernal. Impossível. E como no sábado eu cheguei do Lulu Santos, eu morri na cama, gente. Eu dormi 12 horas seguidas. Eu acordei cedo e falei, eu vou ver a Mariana Aidar, porque é a única artista do domingo que eu sei cantar as músicas inteiras. E aí eu fui, e muita gente teve a mesma ideia que eu, porque foi o dia que tinha mais gente, tinha muita gente. E as pessoas estavam muito animadas, as que chegaram cedo. Tanto que virou, tipo assim, como esse show com o Mestrinho é o show de forró e tal, ela canta algumas das composições deles, algumas regravações dela, que ela já tinha feito, e eles cantam alguns clássicos, assim, tipo, clássicos sem erros do forró, tipo, Feira de Mangaio, do Cossaco, essas coisas clássicas.
as pessoas dançavam, assim, tipo, de casal. Casal de sapatão, casal de gay, todo mundo dançando. Então, acho que ficou um clima, tipo assim, começou em clima alto o domingo. Na sequência do domingo, desse show da Mariana Aidar, volta aquela questão que a gente falou dos DJs entre os shows. A DJ Pensa Nuvem, que entrou logo na sequência, ela ia fazer um set inteiro com a obra do Itamar Assunção, era uma homenagem dela. As escolhas dela super lindas, tudo muito legal. Só que a coitada sofreu horrores, porque, tipo assim, o som dela tava simplesmente sem grave. Ela não tava tendo retorno direito. Ela tava muito perdida e dava pra ver que ela tava nervosa, assim. E aí ela tava tentando lidar com aquilo, porque era um set todo de vinil. Ela tava tentando organizar aquilo. E aí dava pra ver que ela tava nervosa, apesar disso. Jesus, foi um set tocando muito... vinil naquele calor, gente. Sim, é o calor do inferno, né? Então, no final das contas, o set ainda foi bem bonito, assim. Mas ela dava pra ver que ela tava nervosa por essas outras questões técnicas. E aí, lembrando que domingo foi um dia sold out, então já tava bem cheio o tempo inteiro, assim, desde o começo. E aí eu cheguei no que foi a minha maior surpresa dos 3 dias do festival, que eu não conhecia, Joyce Alane. Cara, que show bom, que repertório bom, que voz, que presença de palco, uma apresentação lindíssima, eu fiquei muito de cara, me arrependo de não ter ouvido antes, mas eu gosto muito dos artistas que eu não conheço, de chegar pra conhecer no festival, até porque eu acho que a parte do festival é você ir pra conhecer os artistas, e que show bom, assim, eu fiquei muito de cara com o trabalho dela, já tô seguindo nas plataformas todas, assim, porque foi uma das maiores surpresas desses 3 dias do festival pra mim. Pra mim também me encantou muito a presença de palco dela, muito incrível, assim, de puxar, porque isso, ela tinha, o público anterior era o público da Mariana Aidar, que tinha chegado cedo, e era um público que tava ali por uma outra perspectiva, que era do forró, e foi muito legal que ela chamou as pessoas, assim, ficou apresentando o trabalho dela, explicando quem ela era, e ela aproveitou muito aquele espaço de uma forma de grande artista mesmo, de entender o palco, o tamanho do palco, o que ela tava fazendo. Acho que isso foi tudo muito legal, foi um grande show. Boa. Seguindo, a gente vai pro que talvez seja um dos shows mais disputados desse terceiro dia, que foi Xande Canta Caetano, Xande de Pilares ali revisitando o repertório do Caetano Veloso. Showzão, né? Tava lotado já nessa hora, assim, bem cheio ali, muita gente cantando em coro as músicas do Caetano. E ele é um puta cantor, né? O Xande é fantástico, assim. A gente já tinha comentado dessa questão dele cantando Caetano e as pessoas descobrindo que ele é um grande cantor, que ele é um grande artista, o que ele sempre foi. Cantorinho de Xande de Pilares. Mas é um show muito bonito mesmo de se ver e as pessoas estavam muito animadas. Então acho que isso sempre cria um clima muito bom, assim. Uhum. E que bandão foda, né? Assim, tecnicamente foi... Aliás, tecnicamente o comecinho foi meio ruim. Acho que o grave ainda tava esquisito ali, sei lá, primeiras músicas assim. Mas logo melhorou tudo e assim, show foda. Cara, eu quero... É que rolou uma coisa muito inusitada antes do show do Xande, que foi uma ação de marca, que era uma artista cantando e elogiando a marca. Eu achei que era parte do show, foi uma coisa muito bizarra, assim. Eu achei curioso a iniciativa de promover uma marca ali, mas curioso, corajoso. Depois disso vem o... Não, antes da gente falar mal, vamos falar de uma coisa boa. Que depois do show do Xande Canta Caetano, eu puxei o Nick Silva pra frente e disse: nós vamos ouvir o House agora. Agora é House. E a gente foi ver o Cabulon, que eu tinha conhecido no Koala do ano passado, a Claudete Gregótica, da nossa falecida Rede X. Tinha me dito que tinha que ver ano passado e eu realmente amei. Depois eu vi o Cabulon várias vezes de novo, quando ele vem pra São Paulo, ele é de Minas. E o DJ set dele é absurdo, ele soube entender, soube pegar coisas brasileiras e fazer casamentos com a house music, criar ali um clima muito interessante. Enfim, um set absurdo. E mais uma vez aí a gente vai cair naquilo, desconexão de um set muito bom e o que vem a seguir. Cara, é pesado porque, assim, nenhum de nós gosta, né? Não, a gente já não gosta, somente. 5 a seco, eu fui de coração aberto, assim como eu fui no dia anterior com o João Bosco. Não dá, gente. Pra mim é um tipo de MPB, assim, não compatível com o meu gosto. MP branco. Achei o show
muito branco, broxante. Quando eu vi a bateria eletrônica no palco ali, me deu uma broxada ainda maior, assim. Falei, porra, nem pra montar uma bateria, um set bonitão ali. Não rolou. Pra mim foi o Boca Livre dos anos 10 ali. Não ornou nem um pouco, assim. Eu fui buscar água na salinha da imprensa nessa hora, gente. A gente sabe que a nossa amiga Isadora gosta, mas não é uma coisa que a gente embarca. É uma coisa que não dialoga comigo em nenhum lugar, em nenhum espaço. É um tipo de música que não me diz nada. Eu acho que isso pra mim talvez é uma coisa que eu falei com o Nick nos 3 dias. O que me deixa muito triste em determinados shows é isso. Quando eu entendo que tecnicamente é bom, é legal, aquilo está acontecendo, mas não me diz nada. E daí é triste, porque eu fico assim, ok, isso não me interessa. E essa foi a minha sensação com o show. Mesmo eu como minoria hétero aqui desta bancada, não rolou não, assim. Eu vi muita gente cantando, muita gente se isso quer dizer, tinha muita gente lá, cantando. se emocionando e tal. Bonito, se emociona mas não é pra mim, assim, não rolou. Por outro lado, Timbalada e Afrocidade foi uma coisa, assim, absurda. Eu acho que a gente já tinha comentado que ia ser aquela coisa de encontro de gerações. Que fervo, porque, assim, Deus. nossa, foi muito. E eu acho que é ali que fica muito clara a diferença do 5 a Seco para as outras atrações, porque ali tem a força, tem a pegada, tem o público cantando junto, tem o público no embalo, já tava lotadaço, já tinha toda uma atmosfera criada ali. Cara, que show forte esse show, esse encontro de gerações aí. Eles fizeram a galera de um lado pro outro do palco, assim, sendo o terror dos seguranças, né? Porque Sim. Tava lotado, e tava muito lotado mesmo, assim, tava tipo… Eu não sei quantas pessoas exatamente tinha no festival, Essa hora mas… eu já tinha ido embora, que eu não consegui, gente. Eu tava no trajeto nessa hora. Que tava bem cheio. É isso que eu ia dizer, tava muito cheio mesmo. E daí foi uma hora que eu falei assim: meu corpo não aguenta mais, é o 3º dia, não dá mais pra mim aqui. E porque realmente eu vi que essa é a hora que o couro ia comer, a porrada ia pegar, porque as pessoas iam animar. E eu falei, eu não vou ter forças pra ir nesse mesmo ritmo que elas vão estar agora, porque eu tô cansado, mas… E aí eu não vi esse pelo coisa que eu tava voltando. E eu fiquei feliz que, assim, não foi Baiana System, sabe? Que todo ano enfia um Baiana System de alguma forma. Ano passado foi, eu sei que vocês tiveram uma treta lá com uma galera que tava com máscara, pulando maluco, assim. Então eu achei que foi uma alternativa interessante. Seguindo, a gente teve um show do Iago próprio. Eu acho que ali sofre da mesma coisa que sofreu o Dadá Joãozinho, sabe? Ele tá ali na frente, tem uma coisa rolando no fundo, ele tá cumprindo meio que uma função de um DJ ali, mas o tempo inteiro você não consegue se conectar porque tem 1 milhão de coisas acontecendo ao fundo. Eu acho que fica, tipo, ruim assim pro artista, sabe? Mas eu vi também que tinha bastante gente indo pra ver ele, assim, então… Ele tem um público grande, ele tá crescendo. Só que é isso, às vezes ele merecia o espaço dele de verdade, de ter o tempo de fazer o show ali com a estrutura melhor, do que ficar nesse entremeio que é esquisito. Eu acho que isso que é estranho, sabe? Então, não sei. E aí, quando a fumaça sobe, é porque o Planet Hemp chega no palco, mas antes a fumaça já tava sumindo. Eu acho que aqui que foi o dia que a qualidade do ar de São Paulo foi pra Cucuia, porque esse show, assim, acendeu tudo ali. Planet Hemp, né, gente? Não tem, eu acho que foi um… Eu não sei, eu gostei, mas eu fiquei com a sensação de que talvez pudesse ser uma inversão de talvez Lulu e Paralamas ser no domingo, o Planet Hemp talvez fosse mais uma cara de sábado. Ele tava… Eu não sei, eu senti um clima meio incompatível, assim, sabe? É que você tem que se cuidar, porque segundas tem que voltar a trabalhar, né? Isso que eu pensei, como as pessoas voltaram a trabalhar na segunda depois daquele show. Porque é isso que eu falei, eu não fiquei até o final, então eu assisti esse pelo Disney Plus. E o show é absurdo, é uma coisa assim… completamente surreal. O ritmo, as imagens aéreas que eles estavam fazendo das rodas punk eram tipo assim, poderosos, incríveis. E eu penso, como você volta pra casa depois desse show? O que você faz na segunda-feira? Eu fiquei pensando nestas pessoas, entendeu? Eu me sensibilizei por elas, porque eu sei o que é você se entregar a uma experiência e depois você se arrepender na segunda. Não, a base de analgésico e relaxante muscular, porque não dá, né? Exatamente, assim, mas um espetáculo, um baita show, e a banda deve agora entrar em hiato também, que eles encerraram agora estão encerrando essa turnê, fizeram gravação e tudo.
E aí, só pra citar, a gente também teve lá no palco paralelo, né, do teatro, Letier Slate Orquestra, né, Rumpilés, convida Lued e Luna ali. Esse aí eu nem passei perto, nem vi como que foi a movimentação, que a gente ficou o tempo eu ia todo lá. dizer que eu não vi ninguém falando desse show. Eu vi gente falaram que foi muito bonito. Bom, Mas espero que apesar tenha sido, que disso, eu imagino. ele tava semi-vazio, assim, tipo... Era aquele rolê que, tipo, teve gente que entrou e saiu, então acho que não teve gente reentrando. Ele foi às 17 horas e 45 minutos, então ele foi entre o 5 a Seco, o Timbalada e a Afrocidade. Então é complicado, né? E eu acho que também muitas pessoas podem pensar o mesmo que eu. Eu já pensava, não vou conseguir esse ingresso e daí nem tento, entendeu? Às vezes acontece isso também, tem essa perspectiva. Não sei. Mas é isso que a gente falou. Acho que o ano que vem a ideia do teatro é muito legal, ela tem que seguir, ela só precisa se estruturar melhor. Eu acho que esse ano foi um ano de testes, por isso que eles colocaram uma atração cada dia. Mas eu acho que é uma coisa boa, uma coisa positiva, assim. Uhum. Pra fechar, meus amigos, eu quero saber de vocês o melhor show de cada dia do Koala Festival. Nick Silva, sexta-feira. Pra mim foi o terno, foi muito bom esse show. Renan Guerra. Sexta eu fico com Silvia Machete e Honda. Eu vou ficar com o terno também, foi um baita showzão. Sábado, Nick Silva. Eu vou de Tulipa, que show absurdo. Renan Guerra. Tulipa Ruiz, que pra mim é o melhor show do festival disparado. Eu também vou com Tulipa, assim, foi surreal e foi o momento que a gente encontrou com todos os apoiadores ali do podcast. Foi uma emoção grande, assim, foi um show lindo, lindo, lindo. Ela tava muito feliz, ela elogiou o pai dela, celebrou vários outros artistas que partiram recentemente, que também estavam relacionados ao universo dela ali. Então foi um showzaço. Eu não senti calor nessa hora, assim, tipo, tava um calor absurdo, mas eu não senti nada, eu só me deixei guiar por essa apresentação. E domingo, Nick Silva. 5 a Seco, mentira, Xande. Xande foi muito bom. Renan Guerra. Eu vou votar no Planet Hemp. Eu vou com o Joyce Alane, assim, eu fiquei muito de cara com o show dela, quero ver mais vezes aí. E você que está ouvindo o nosso podcast, foi ao Koala Festival 2024? Gostou ou não gostou? Sentiu falta de algum artista? Discorda? Você é um defensor do 5 a Seco? Seu nome é Isadora Almeida e você quer criticar a gente? Comente lá no nosso Instagram, na edição desse programa que a gente lê na semana que vem. Certo, meus amigos? Certíssimo. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Segundo bloco do programa, Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas que a gente não para de ouvir. E o que você não parou de ouvir nessa semana? Como foi semana de Koala e a maioria das coisas lançam na sexta, eu não consegui ouvir muita coisa, pra falar a verdade. Mentira, porque sabe o quê? Você tá sendo falsa, porque a semana a gente gravou na terça e várias coisas saíram na segunda e na terça. É verdade. E eu acho que daria tempo de você ouvir. É desculpinha. E aí, você tá querendo palhaçada e a gente vai te expor aqui e acabou. Eu acho que eu tô com a maior lista desse ano de lançamentos, assim, de todos os tempos. Meu Deus, é que teve muita coisa boa, eu não consegui ouvir quase nada, assim. Ai, que verdade. falsa, agora ela mete essa. Mentiroso. Ela dizia, não quis ouvir nada dessas merda que vocês vão citar. Palhaça. O público tá sabendo, o público tá vendo. Mas eu quero citar aqui alguns singlezinhos. O primeiro é Man I Trust, que voltou com um singlezinho bem bonitinho que chama Husky. Eles estavam meio sumidinhos aí. Em 2021, eles lançaram um disco pandêmico que chamava Untourable Album. E aí, basicamente, não fizeram turnê, né? Porque Covid. E aí, eles estavam lançando umas coisas picadinha, tipo 2022, 2023. E aí voltaram você tá falando com... tudo no diminutivo hoje? Não sei, convivência com o Mora Renan. comigo. Não, hein, garotinho. Convivência com o Renan, né? Faz isso com a gente. Mas enfim, a música é muito bonita. Um indie pop bem bonitinho. A próxima faixa que eu quero indicar é uma banda
banda nova, um projeto novo, que chama Lorg. Eu não sei se vocês conheceram a banda Sales. É uma bandinha que fez sucesso ali. Sales. Fez sucesso no TikTok ali por 2020, 2022, algo assim. Mas enfim, eles já tinham uns 10 anos de carreira antes disso. E enfim, a mina que chama Lauren Morgan, ela meio que se cansou desse projeto e foi seguir em carreira solo. E lançou uma faixa chamada Brandy. É bem bonitinha também, mas um indie pop, meio pop sofisticado, assim, meio minimalista, bem legal. E minha última dica é a Ethel Cain, fazendo o cover de American Football com For Sure. Música, sei lá, tem tipo 8, 9 minutos, de uma música que originalmente tem 3. Enfim, aquele alt pop que vai pra uns lugares meio maluco. A faixa é tipo super etérea, super grandiosa, cheia de eco, cheia de reverb. Achei maravilhosa. E vai fazer parte do relançamento, né? Que o American Football, o primeiro disco deles, faz 25 anos esse ano. E vai ter um relançamento. E também vai ter um relançamento com covers. O Iron and Wine, aquele projeto de folk, tinha feito uma versão de Nevermind, que eu não gostei muito. Mas enfim, fica aí essa segunda dica. E é isso. Vai lá, Renan Guerra. Dá na cara desse hétero safado. Pra começar, eu vou de single. As meninas do Le Serafim, que eu sempre indico por aqui, gosto bastante. Elas lançaram agora uma versão da música Crazy, que tava no EP Crazy, que elas já tinham lançado recentemente, junto com a Pink Panthers. A gente adora Pink Panthers aqui. Achei tudo essa música, pop, chiclete, bem gostosa de se ouvir. Falando em singles também, o Lucas Freire lançou 2 singles do No Porn, que tinham sido produzidos antes do falecimento da Liana Padilha. Como a gente falou aqui, quando ela faleceu, ela continuava trabalhando muito até os seus últimos dias, então ainda tem algumas coisas que ficaram e estavam sendo finalizadas. Ela lançou uma faixa chamada I Know You e a outra chamada Noite Triste. Essa faixa Noite Triste tem participação da Jupe do Bairro e eu fiquei muito feliz de ouvir as duas juntas cantando. A Jupe aparece num clipe do No Porn de tipo muitos anos atrás, antes ainda da Jupe ser cantora e tal, então achei muito bonito que essa música tenha saída. É uma letra muito, muito linda. Discos. Já era pra ter dado essa dica aqui antes, porque eu tenho falado dela há bastante tempo, que é a Doechii. Eu tinha aprendido a falar isso. Doechii, não é? Doechii. Eu lembro que tinha um jeito de falar, mas o público vai saber. O Nick, o Kleber deixa tudo aqui arrumadinho pra vocês. Ela lançou o disco de estreia dela, Alligators Bite Never Heal. Que capa fodida. Never Heal. A capa é absurda e o disco é absurdo, porque eu lembro quando a gente ficou falando, os singles dela são muito bons, algumas pessoas ficavam, ela só tá fazendo algo que a Zilia Banks já fez. E aí esse disco é pra calar a boca de viado chato que tá enchendo o saco, porque esse disco é pra mostrar que ela é uma fodida mesmo e que ela é muito foda. O disco é tipo assim, muito bom, eu estou muito encantado. A Beyoncé essa semana falou bem dela, então estou muito feliz. É um disco muito bom, gente, porque ele passeia dessa coisa do rap, casando com o house, com esse Vogue Beat que ela já tinha apresentado, mas vai por outros caminhos que são muito interessantes. Tem uns momentos mais experimentais, que ela usa umas distorções, umas coisas. Achei muito legal. Dessas coisas que também tinham ficado pra trás é o Peter Cat Recording Co. Eu tinha falado de um single que eles tinham lançado recentemente. Essa é uma banda de indie rock de Nova Delhi, na Índia. Eles lançaram agora o disco chamado Beta. É super legal, porque tem uma coisa meio assim, como se fosse tipo… Eles obviamente, ouviram muito indie rock, mas tem aquele fundo de ouvimos muitas trilhas de Bollywood e essas coisas se casam de uma maneira interessante. É como se fosse, sei lá, uma trilha para um filme romântico nos anos 90 e você conheceu o seu par e ele é de mundo diferente. Assim, muito interessante, muito gostoso de se ouvir. Peter Cat Recording Co. Falando em Índia, vocês viram o Lollapalooza Índia? A escalação? Não, gente, eu fiquei horrorizado com o quanto a gente tá no… A gente falou que tem pouco artista preto e pouca mulher. Lá é só homem hétero branco, gente. É muito surreal. O outro é uma outra realidade. Outra escalação bizarra, assim. Ixi, nossa. Falando em discos também, saiu o novo disco do Fred Again, 10 Days. Eu gostei bastante. Tenho que ouvir mais. Mas eu gostei. Não curti esse não, amigo.
Eu gostei, eu Tentei. tinha gostado dos singles, mas não é nada, tipo, tão especial quanto as outras coisas que ele lançou, isso é um fato. Mas ainda assim, achei gostoso, gosto quando ele vai bem pra esse lado de pista. E aí mescla com outros que são mais calminhos, assim. Tem coisas boas. Mas eu gostei. Aí saiu o disco, nesta semana saiu o disco da Tássia Reis, Topo da Minha Cabeça. Muito bom, tá na minha também. Então vamos falar juntos. Eu acho que os 3 próximos agora que eu vou citar, a gente pode falar juntos, Kleber. Boa. O primeiro é o da Tássia Reis, Topo da Minha Cabeça. Achei excelente. Eu gosto muito da Ela é Tássia foda. Reis. Eu acho que ela tem uma forma de composição, uma forma de olhar o mundo que é muito bonita, muito interessante. Quem me viu aqui, a gente falou antes do show, quem me viu no show da Tássia Reis viu que eu fiquei emocionado. É uma coisa que sempre me emociona muito ver ela ao vivo. E eu acho que esse disco tem um sabor a mais, porque ele tá, tipo assim, muito bem produzido. Ele tá muito redondinho. Você ouve ele do início ao fim e ele te pega. As participações são excelentes. A música com o Ivy Hive é muito boa. A música com o Kiko Dinucci é, tipo assim, Perfeita. incrível. Muito boa. Enfim, gostei muito. Não, concordo com tudo isso, e é o primeiro disco dela desde o Próspera, de 2019. Então, assim, ela lançou um monte de coisa no meio tempo. Lançou disco de remix, lançou um EP de samba, música com outros Nossa, focos disco de em remix outras é tudo músicas. E esse aqui parece que, assim, ela veio com o que, assim, a nata da nata pra esse disco, assim. Sim. 10 músicas, 36 minutos. Tem música com Criolo também, com Teodoro Nagô, Nossa, essa com Barba Crioula- Negra. É muito bom. E a estética do Léo Bassis também, que é muito bom. A que fez a Nossa, a capa capa é ali. linda. É As linda, fotos dela tá linda. linda. Tudo lindo. Ela tem um senso estético, assim, que muitas artistas brasileiras não têm. Sim, ela é incrível. Chegamos então ao segundo disco que acho que nós vamos de mãos dadas, que é a estreia solo do Ali Satter, Tudo Tão Certo. O Ali Satter, que pra quem não lembra da Terno Rei, já participou aqui do podcast várias vezes. O que você achou desse disco, Kleber? Amigo, é outra perspectiva, assim, eu acho que quem for esperando um Terno Rei talvez pode se decepcionar, mas quem já vinha acompanhando os trabalhos dele em carreira solo, os EPs, sabe que é essa a pegada. Tem um cheirinho de anos 90, Everything But The Girl, Elliot Smith, ele falou bastante de Radiohead também ali dos anos Amy 90. Mann, ele também escuta. Ele é um disco um pouco mais contido em relação ao que o Terno Rei vinha fazendo, mas ele tem esse... Ele me lembrou muito o que o próprio Samuel Rosa fez no primeiro disco solo, assim, de ser uma coisa mais compacta, mais melódica, mais pop. Ali é uma outra perspectiva de um artista que já vinha muito consolidado, mas que apresenta um outro universo de possibilidades agora, né? Sim, eu acho que ele tem essa coisa de ir pra esse lado que é mais fundo na melancolia ali, nessa coisa de fossa, que às vezes no Terno Rei essas coisas são meio escondidas pelas camadas de som e que aqui elas ficam mais cruas, eu acho. Mas pra mim a beleza tá nisso, assim, nessa sinceridade nas letras, que a gente sempre fala o quanto o Ali é um grande compositor, como ele consegue escrever coisas complexas de uma forma muito simples e transformar isso em versos. Enfim, eu achei muito bonito esse disco A também. única coisa que pra mim é imperdoável, eu não curti muito a capa, porque no material de divulgação que eles mandam pra gente, tem uma foto lindíssima dele tocando guitarra com a Thaís, que é a esposa dele, deitada na cama, que aparece só a meia, assim, o pezinho dela. Eu achei essa foto lindíssima, que tá entre umas cortinas, assim. Essa seria a minha capa perfeita pra esse disco, É mas esse disco verdade. tá maravilhoso. É verdade, essa foto seria Essa perfeita. foto é linda, Porque essa foto é foi a muito que eu linda. escolhi pra postar no Blue Sky hoje. Quando eu postei a notícia, eu escolhi essa foto, porque eu achei ela linda. É linda também. essa foto. E por último, o disco que eu mais ouvi nesse dia de hoje, que a gente tá gravando, que é o novo disco do Zé Manuel, Coral. Eu Boa. fiquei completamente encantado. Gente, sério, a primeira vez que eu ouvi… Eu assim, vi fiquei ele hoje cedo, amigo, ouvindo o disco. Ele tava… A gente mora perto aqui, eu vi ele descendo pra feira ali. Eu sempre encontro ele ali nesse entorno ali do Minhocão também, ele tá por ali. Eu fiquei arrepiado a primeira vez ouvindo o disco. Eu acho muito bonito ver o crescimento e desenvolvimento do Zé Manuel, como ele vem melhorando a cada disco, como ele vem entendendo o universo dele, as parcerias, as conversas. Acho que todas as parcerias que entram no disco são muito bem colocadas. A presença da Lued Luna é sempre linda, porque eles têm uma amizade muito bonita. Isso se transparece quando eles se encontram. A música com a Alessandra Leão é, assim, incrível. Perfeita. Pernambucanos unidos ali.
O disco tem produção do Bruno Moraes, que já tinha lançado um discão recentemente. Eu recomendei o o disco dele quando ele lançou. Ele é um artista muito foda também, acho que é um casamento, um encontro muito bonito. O produtor que trabalhava com o Zé Manuel, o Luizão Pereira, faleceu quando eles já tinham começado esse processo. Então uma das músicas é assinada pelo Luizão Pereira. Eles tinham uma grande amizade. Acho muito bonito que o Zé cria esses laços, também traz essas memórias dessas pessoas que ajudaram ele a construir. O próprio Lethierry Slate também, que foi o parceiro dele no disco anterior, assim, assinou a parte dos arranjos, trabalhou na coprodução também. Então ele é um disco que ele vem de um lugar de dor, mas que vai para um outro lugar, né? Sim, e também traz uma estética assim absurda. Todas as fotos de divulgação, todo o material gráfico que eles estão trabalhando é muito bonito. Assim, eu fico muito feliz com esse espaço que ele está conseguindo. Eu espero que vocês ouçam esse disco e se emocionem da mesma forma que eu me emocionei. Enfim, é isto hoje. Você, Kleber. Vou lá, então. Nos singles, Jenny Remover é uma artista que eu já citei os 2 últimos singles que ela lançou, que veio mais pro shoegaze. Ela lançou 2 novas músicas, Magic, I Want You e How to Teleport. Vai pro R&B, vai pro drum and bass, vai pra umas outras pegadas. É uma experimentação maluca. Ela é a rainha do digicore aí, que é esse gênero que é um microgênero. Então ela continua se reinventando de um jeito muito maluco. Altrenevu, que é um artista que eu sei que o Renan gosta também, anunciou o disco Love Guess Who, que saiu no dia 1/11 pelo Rebel Bodies. É o primeiro álbum do Altrenevu em quase 9 anos. O último foi o Age of Transparency. Ele já tinha lançado uma música que chama OK, que eu recomendei aqui, que eu pensei que foi ano passado, mas já tem 2 anos que ele lançou essa música. E aí ele anunciou esse álbum novo e lançou essa música nova que se chama About to Lose. Então é um R&B mais alternativo. Quem gosta das antigas coisas dele vai se interessar por esse material inédito. Seguindo nos discos, Papangu lançou Lampião. Esse eu ouvi. Que é um bom disco pra caralho. que... E por que não recomendou? Porque eu sabia que você ia recomendar. Vamos juntos. Cara, eu acho que assim, quem for ouvir esperando um Holoceno parte 2, pode se decepcionar muito. Eu mesmo tive um período de... Eu já tenho 3 meses que eu recebi esse disco. Eu tava ouvindo, reouvindo e absorvendo. Ele joga numa outra direção. Ele é menos mental, ele é mais prog, ele é mais jazz. Ele tem elementos de baião. E eu acho muito fabuloso como o Papangu consegue construir uma identidade de metal, de prog brasileiro, genuinamente brasileiro, assim. Ok, Sepultura fez isso ali nos anos 90, chamando o Carlinhos Brau para trabalhar com eles, mas eu sinto que aqui eles conseguem meio que expandir essa questão de brasilidade para uma coisa que às vezes é muito europeia. Eu fico imaginando muito esse disco como se fosse, sei lá, Hermeto Pascoal produzindo um disco de rock progressivo. Eles vão para umas direções muito absurdas. É um disco que mistura um blast beat de bateria com um triângulo de forró pé de serra e as coisas fazem sentido. Ele é menos imediato do que o Holoceno. Eu acho que o Holoceno é um disco muito mais direto ao ponto aqui. Esse é mais complexo, tem uns respiros. Tem canções que eu ainda não gostei dentro dele, mas eu acho fascinante como o Papangu consegue se reinventar e não depender do passado para seguir em frente. Então eu acho que é um trabalho excelente, assim, que pode apresentar eles para uma nova parcela do público. Pra mim foi uma boa surpresa, assim, porque depois daquele primeiro single... esse disco, amigo. Não, então, depois do primeiro single eu fiquei meio tipo, será que vai rolar? E aí quando eu ouvi o disco todo faz muito sentido, assim, porque ele é muito menos ruidoso, ele é muito menos carregado. Em questão instrumental. Mas tem as músicas viscerais ali, tem tipo, Boitatá, é uma música carregadaça, assim, é satânica, demoníaca o jeito que ela entra, assim, no disco. E as letras são também, assim, tipo, ele cria todo um imaginário folclórico ali, que é absurdo, do Lampião, assim. Porra, uma das melhores figuras do universo, assim, eu acho foda pra caralho. E, enfim, acho que, de fato, quem vai esperando um remake do primeiro disco, não é isso que acontece ali. Mas entrega muito, assim, vale muito a pena. Boa. Seguindo nos discos, Curumim lançou Pedra de Selva. É o primeiro álbum de inéditas dele em 7 anos.
Ele não parou quieto nesses últimos 7 anos, ele tocou com todo mundo, inclusive no Koala ele tava tocando bateria ali pro Arnaldo Antunes. E esse disco tem colaboração com a Anelisa Assunção, Ava Rocha, Yara Renault e Lívia Neri, que são artistas que ele colaborou nesses últimos anos. Então Curumim Não Tem Erro, aquela mistura gostosa de MPB, samba, funk e R&B. Seguindo aqui, Lencinho, o grupo de Shugod do Vitor Brauer com o pessoal da Tom Gang. Eles lançaram um novo EP que se chama Belo Lo-Fi. São 4 releituras de músicas de sucesso do Belo em ritmo shoegaze ali. Então essa mistura de pagode com shoegaze continua funcionando para eles de um jeito muito mágico. Leila, com uma exclamação, lançou o álbum chamado Gap Year, com uma exclamação no final. Que capa bonita. Quem gosta... Capa linda, assim, um discão de R&B, de bedroom pop, de soul, de neo soul. Quem gosta de Yaya Bay, quem gosta dessas artistas de Kaya, dessas artistas que fazem um R&B, essas negonas que estão fazendo um disco produzido por elas mesmas, tocados todos os instrumentos por elas mesmas, ela fez esse disco que ela produziu no intervalo pós a formatura dela, esse ano sabático, ela tirou pra fazer esse disco, que é muito bom, capa lindona, assim, então vale muito a pena ouvir também. Se diz Leila, mas se escreve Laila com uma exclamação no final. Esse foi um disco que eu coloquei na listinha pra ouvir, ainda não ouvi só pela capa, assim, porque é lindíssimo. É muito bom. Max Richter, compositor germânico incrível, vencedor de prêmios lá pelo filme Valsa com Bashir. Ele lançou um novo álbum de estúdio dele que se chama In a Landscape. Ele é um disco de música instrumental, acústica, ambiente, mas com elementos de música eletrônica e que faz ecos com o que talvez seja a obra-prima dele, que é o álbum The Notebook de 2014. Foi relançado em 2015 com uma capa diferente ali e é um descasso. Nala Cinefro voltou com Endlessness. A gente já havia citado o single, que era o Continuum, que ela lançou há algumas semanas, e agora ela lançou o disco na íntegra. Quem gosta desse jazz mais atmosférico, transcendental, cósmico, que leva para outras direções, vai curtir muito esse novo álbum. Ai, meu Deus, quantas coisas. Vamos lá. Midwife, artista que eu venho comentando nos últimos meses, soltou um novo álbum de estúdio dela que se chama No Depression in Heaven. É um disco de slowcore maravilhoso. Quem gosta de uma coisa mais atmosférica, meio groper, também pode se interessar. É uma artista guitarrista, produtora, que lida muito com essas questões das texturas, as distorções, essa atmosfera soturna. Então é um trabalho bem introspectivo, porém muito bonito. E para fechar minha lista aqui com o último disco, O Nó, banda paulistana que a gente já vem conversando já há bastante semanas, recomendou os 2 singles que saíram anteriormente, lançaram Era Normal, que é o segundo álbum de estúdio deles. Ele é um disco ainda mais pop em relação ao trabalho anterior, muito uso de sintetizador, tem elementos de pop dos anos 80, mas ele reflete muito sobre a sociedade atual, sobre esse universo pós-Elon Musk, sobre esses universos corporativos. Então ele tem todo esse universo de ambiente de trabalho, mas com esse fundo altamente irônico e de música pop. Não, tem mais um aqui. E para fechar, o disco da semana para mim, MJ Lenderman com Manning Fireworks. Ele que é o guitarrista e um dos integrantes do Wednesday, que é uma banda que lançou um dos meus discos favoritos do ano passado. Lançou um novo álbum dele em carreira solo. Indie rock, slacker rock com pegada de alt country. Letras altamente irônicas, mas muito vulneráveis. Eu consigo me identificar muito com ele, porque ele é um cara que depende muito do humor para esconder que no fim das contas ele é só um cara muito triste e depressivo e que tem problemas com álcool. Esse disco é todo sobre isso. She's Living You é uma das grandes canções do ano que eu já havia recomendado aqui. Quem gosta de Neil Young, quem gosta de Jason Molina, quem gosta de música triste norte-americana, esse disco, assim, impecável, curtinho, maravilhoso e com boas guitarras. Então, taca o play. Muitos discos essa semana, todos listadinhos aqui na descrição do podcast. Vamos para o próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos ao terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais do que quisermos. E boa, o que você traz?
Bom, eu trago o livro do jornalista Camilo Rocha, que já participou aqui com a gente algumas vezes. Ele lançou Batistaca, como DJs, drag queens e clubbers salvaram a noite de São Paulo. É um trabalho de pesquisa, mas também é um trabalho um pouco sobre experiências que o próprio Camilo viveu, já que o Camilo cobria música eletrônica desde os anos 90 e ele também era DJ e frequentava essa cena de uma forma muito profunda. O livro é muito interessante, porque ele tem um recorte ali temporal, então ele vai do finalzinho dos anos 80 até o início dos anos 2000, então ele pega bem todo o âmago ali dos anos 90 e ele passa por vários espaços. Isso me interessou muito durante a leitura e me surpreendeu, porque às vezes a gente tem uma leitura muito da música eletrônica a partir desses espaços que são muito brancos ou muito centrais aqui em São Paulo, e o livro parte por cenários muito diferentes. Então a gente tem vários momentos do livro que ele conta da importância da cena de música eletrônica na zona leste de São Paulo, ou de como, por exemplo, a chegada do drum and bass no Brasil vai criar outras possibilidades de convivência em torno da música eletrônica. E acho que é muito legal que, além da pesquisa extremamente vasta do Camilo, das entrevistas excelentes que ele apresenta, tem também uma liberdade de contar as histórias que é muito boa, assim. Então o livro vai falar com sinceridade sobre drogas, sobre perseguição que a música eletrônica e a cena clubber viveu ali no início dos anos 2000. Então a gente vai passar por várias dessas questões que permeavam esse universo. E é muito interessante também pensar como algumas coisas mudaram, assim, sei lá, tipo, o Camilo vai contar de algumas boates que as pessoas gays ou lésbicas não podiam se beijar na boca, assim. E aí, tipo, uma delas era muito groundbreaking, porque as pessoas podiam fazer isso. É tipo assim, os anos 90. E é tudo meio absurdo pensar num mundo assim. E é muito interessante como essas figuras, por exemplo, das drag queens, ou mesmo dessas pessoas trans que modificaram esse cenário a partir dos anos 90. Então é um livro muito interessante. Ele saiu pela editora Veneta, chama Batistaca, como DJs, drag queens e clubbers salvaram a noite de São Paulo, do Camilo Rocha. Boa. Sua vez, Kleber. Eu tenho alguns artistas que eu considero, assim, na categoria deuses da música, pessoas essenciais, tipo Brian Wilson, eu acho um deles. Mas um dos meus favoritos de todos os tempos é o Brian Eno. Eu acho que ele é um dos caras mais revolucionários da história da música. Ele surge ali na cena britânica como um dos integrantes do Roxy Music. Depois ele vai em carreira solo e aí ele vai popularizar o conceito de música ambiente. Eu acho que a maioria das pessoas talvez conheçam o Brian Eno por conta disso, dessa relação com a música ambiente, de popularizar isso. Também com as coisas que ele vai trabalhar como produtor. Ele vai produzir os discos mais importantes do Talking Heads, os discos mais importantes do Coldplay, ele vai trabalhar. Os discos mais importantes do U2 vão ter o dedo dele ali também. Mas o Brian Eno tem uma sequência de 3 discos em carreira solo, que são os 3 primeiros, que eu acho, assim, fantásticos e que mostram muito da relação dele com o art rock. São os álbuns Here Come the Warm Jets, de 1974, que é o primeiro álbum dele pós-Roxy Music, Taking Tiger Mountain by Strategy, de 1974, e o Another Green World, de 1975. São 3 discos que, assim, são essenciais para a década de 70, mas eles vão pautar toda a estrutura do que é fazer música na década de 1980. São trabalhos que vão para um lado mais do art rock, do art pop, e você tem meio que essa transformação gradativa do Brian Eno, de um cara que era mais roqueiro, bem anos 70, para uma coisa mais experimental, mais artsy, mais inventiva, a partir do Another Green World, que é onde ele começa a experimentar com a música ambiente. Então, assim, são 3 discos essenciais que vão meio que orientar tudo que a gente vai conhecer nos anos 80 e depois nos anos 2000, quando a gente tem esse retrospecto e esse olhar para o passado. São 3 álbuns bem complexos, diferentes. As imagens de capa são excelentes. Ele sempre brincou com esse conceito da arte pop e da imagética da pop art também dentro dos trabalhos dele.
Recomendo muito, os 3 discos estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e são bem diferentes de quem foi conhecer o Brian Eno, por exemplo, pelo Ambient Works, a Music for Airports lá, que é mais voltado para música ambiente, as trilhas sonoras que ele vai fazer depois, os trabalhos que ele vai fazer com o Larage, com a galera do Cluster e todas as pessoas mais experimentalistas com foco na música ambiente. 3 disquinhos rapidinhos que apontam muito do que você provavelmente ouve hoje, vieram desses 3 álbuns dele. O David Bowie, principalmente a fase da trilogia Berlim, bebe muito desses 3 álbuns, então recomendo bastante. E você, Nick Silva, o que você traz essa semana? Ano passado eu recomendei um podcast da Thaís Bilenque, que é uma jornalista que fazia Foro de Teresina, hoje em dia ela tá no UOL, que era do Xandão, do ministro do Supremo. E aí, esse ano, ela voltou com um muito bom, que é Lira, Os Atalhos do Poder. E fala sobre, né, o Arthur Lira, o nosso atual presidente da Câmara de Deputados. Se você é cracudo de política, vai nessa que é interessante. Se você não liga, só segue reto nessa dica. Mas enfim, são 5 episódios. Até agora, até o momento que a gente está gravando, só tem um lançado, mas na quarta-feira, o lançamento desse episódio, tem mais um, então quando você estiver ouvindo já vão ter 2 episódios. E basicamente ela fala sobre a ascensão dessa figura, de todos os jogos de poder que ele faz ali para se manter, todo o rolê do orçamento secreto e tudo mais, de como chegamos a esse ponto. Tem também, sei lá, as coisas que ele legisla em causa própria. Tem um caso interessante dos resorts que estourou, acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado. Enfim, várias maracutaias. Privatização das praias? Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Enfim, muita mutreta ali. E é interessante ver como essa figura se mantém, como ele tá lutando pelo poder ainda pra fazer um sucessor e tudo mais. É legal. Se você gosta de política, vai nessa. Comentários referentes à última edição do nosso podcast Lollapalooza Brasil 2025, comentando o line-up. Vou pegar o comentário aqui, do João Henrique Frigo. Esse line-up tá bem chato. Nem parece que esse ano tivemos Blink, Arcade Fire, Kings of Leon, Phoenix, NBT, tipo, só showzaço de qualidade. Não sei, discordo, mas tudo bem. Próprio The Drive Era tava lá escondido no palco alternativo e entregou um show muito legal. Agora, falando de artistas de TikTok, o próprio Benson Boone com Beautiful Things estouradaço no Insta TikTok. Só conheço essa e muito talvez eu queria ver um show pra ver se ele tem mais músicas. Eu sei, você quer ver se ele é gostoso, João, seu safado. No Instagram, o João Júnior comentou: restaurei meu crush na Almeida Dora pela forma animada e esperançosa que ela reagiu à maioria dos artistas. Deve ser divertido curtir um show com ela. Fontaines disse: é sonho, existirá romance em SP. Por sinal, a escalação de sexta-feira com Caribo, Fontaines disse e Olivia Rodrigo está deliciosa. Comentário da Mariana Kel Abraão. Ela falou: compartilho a mesma opinião que o Renan quanto à música da Izzy e do Bruno Martini. Queria que ela voltasse a fazer algo parecido. Amo demais. Nosso sonho. Aqui no Instagram, o Lucas Diniz comentou: achei fraco, mas veria fácil um Caribo e Fontaines DC, que aliás conheci através de vocês. Comentário do Rômulo Basso. Ele falou: esse line-up é um bom exemplo de Industry Plants. Rostinho sorrindo, sorrindo, sorrindo. O Paulo Porto comentou: eu tava torcendo bastante o nariz, mas dei uma empolgada pro festival depois do episódio. Obrigado, divos. Comentário do João. Ele falou: tá zoado? Sim, mas eu super pilharia se Shawn Mendes Treat You Better é de 2016, já tem uma maturação. Fontaines DC e Alanis, além de Zudzilla e Kamal. Eu vou ler um negócio aqui, porque no nosso Blue Sky, o Borbinha comentou: o melhor podcast de música, eles hablaram muito aqui. E aí a amiga dele, a Clara, comentou: não conhecia esse podcast e amei. O line-up de TikTok foi muito certeiro, kkkk.
Comentário do Cafarias 200 lá no Threads. Ele falou: achei ótimo contextualizarem todas as atrações, mesmo não concordando com alguns dos diagnósticos. Afinal, somos doutores médicos aqui. Festival devia antecipar a divulgação por dia e liberar a venda. Há uma clara divisão das atrações do dia do Tool e outros headliners mais voltados para o pop indie. Inclusive, a galera do Tool se fudeu bonito, que é no dia do Justin Timberlake. Nossa, verdade. Mas tem Sepultura. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Aí, pra fechar, aqui no Blue Sky, a Janaína, @jacobaína, falou: ama esse podcast, queria fazer um brunch com eles pra falar de música. Ai, não rola brunch porque eu acordo muito cedo, tenho fome cedão. Mas Aí pro você Renan... toma 2 cafés. Qual é a dificuldade? A vez que a Duda Dela Russo fez brunch com a família, ela chegou na casa e o pai dela tava tomando café. Aí ela falou: mas o brunch é um café também, vocês estão tomando café? Aí chegou lá, o pai dela comeu igual de novo, a segunda vez. Meu jeitinho. Eu sou @KleberFac no Threads e no Instagram. E não esquece de acessar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no TikTok. No Blue Sky é Renan _Guerra, porque eles não deixam usar underline no início. E alguém já tinha roubado o Renan Guerra. Este é o país que vivemos. Este é o país que vivemos. Enfim, você também pode ler a minha newsletter toda sexta-feira. É só acessar e assinar lá no Substack, procurar por Renan Guerra. E pra não esquecer, semana que vem, no dia 19, rola a minha masterclass sobre o filme Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. É facinho de encontrar também o link pra vocês comprarem o ingresso. É isto. Eu sou @Nick Silva no Blueiter e no Instagram. E você lê meus textos lá no Maquibus. Blueseter não dá, vou chamar de Blueiter. Blueseter. Você é blueseteiro. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores no apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes, pode beijar na nossa boca em eventos ao vivo e participa aqui, ninguém. ó. Eu também não, mas gostaria de beijar alguns. E participa aqui, ó, das gravações ao vivo, como Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, Tuane Malmo, Carlos Cesari, Cauê, Vinícius Correia, Gabriel Benevides, Luiz Ricardo Melo, Tiago Rocha, Beatruzes, Júlia Paterniani. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.